Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou o momento do nosso culto, porque culto é raciocínio. Então, nós se reunimos para o culto raciocinar, né? Que Cristo ministra o seu evangelho na nossa mente, né? Então, nós temos que raciocinar e se reunimos para ler a palavra dele. Isso eu faço domingo. Hoje, domingo e quarta-feira. Hoje é culto. Hoje nós vamos raciocinar, né? Então você está convidado para participar desse culto, né? Que eu prometo ser breve. Mas também hoje é o dia de quê? De denúncia. Hoje vamos denunciar o hino da chamada harpa cristã de número 78. O título do hino é Meu Forte Redentor. Mas isso nós faremos depois do nosso culto. Vamos lá, eu escrevi aqui, para adiantar, né? Meus amados, hoje eu quero falar com vocês sobre quebra-cabeça, né? Quem conhece quebra-cabeça? Acho que todo mundo conhece, que até as crianças já não podem ver um quebra-cabeça, que já quer que os pais comprem um quebra-cabeça para ela, né? Há diversos tipos de quebra-cabeça. Uns até que fácil de montar, não é verdade? Até porque quando você compra um quebra-cabeça na loja, ele vem com uma imagem. Você vê aquela imagem, como você monta, você vai montando, olhando a imagem e já vai montando. Então, isso facilita. Quando você vê a imagem, quando você está vendo a imagem do quebra-cabeça, facilita um pouco as coisas, né? Você já sabe o que tem, o que vai dar aquele quebra-cabeça, né? Quando você juntar as peças tudo direitinho, você está vendo o que vai dar. Tem uma imagem mostrando quem é o quebra-cabeça. Que imagem que é, né? Algumas pessoas têm facilidade para montar, né? Tem gente que tem uma facilidade para montar um quebra-cabeça. Outras pessoas têm dificuldade para montar. Outras têm dificuldade. Aqueles cubos, por exemplo, né? Sabe aqueles cubinhos quadrados de couro azul, amarelo, branco, né? Aqueles cubos, por exemplo, tem gente que faz num instante. Ele monta aquelas cores tudo, separa as cores, né? Num instante. Outras levam horas para separar aquelas cores. Um quebra-cabeça não aceita que troque as posições da peça. Cada peça tem a sua posição, né? Tem lugar certo de cada peça, não é verdade? Então, meus amigos, meus amados, eu vou lhe mostrar um outro quebra-cabeça. Tá aqui, ó. Esse é um quebra-cabeça. É um grande quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça chamado Bíblia não passa de um grande quebra-cabeça. E como nos outros quebra-cabeça, esse aqui também não aceita que troca as posições das peças, que são os versículos, né? Ele não aceita que troque. Então, meus amados, isso aqui não passa de um quebra-cabeça. E para montar ele, tem que saber montar, não pode trocar as peças. Esse quebra-cabeça aqui, você tem que levar em conta. Se você não levar em conta a cronologia da escrita, você não monta esse quebra-cabeça mais nunca. Nunca mesmo você vai montar. Então, como os crentes, eles querem trocar essas peças,
quer trocar de qualquer jeito, os crentes, eles ignoram a cronologia, né? Eles ignoram a cronologia da escrita, quem escreveu, as suas doutrinas, seus costumes. E não pode, esse quebra-cabeça não aceita que ignore isso. Ele não aceita. Se você não considerar isso, você não vai montar esse quebra-cabeça, né? Esses outros quebra-cabeça aqui, que eu mostrei para você, eles têm uma imagem. Esse aqui, ele não mostra a imagem. Essa é uma grande... Perdão. Essa é uma grande dificuldade que os crentes têm para montar esse quebra-cabeça, né? Mas, na verdade, ele tem uma imagem, só que a imagem é oculta, né? Esses outros quebra-cabeça já estão mostrando que imagem que é. Esse aqui, na verdade, ele tem uma imagem, mas está oculta. Está oculta a imagem desse quebra-cabeça. Eu vou falar para você onde é que está a imagem dele. A imagem desse quebra-cabeça. Jesus na cruz, foi um braço para um lado, outro braço para outro. E o que foi que ele falou? Está consumado. E o que quer dizer a palavra está consumado? Na língua grega está tetelestai, mas na língua portuguesa está consumado. O que é a palavra está consumado? Nada mais a fazer. Nada mais a fazer. Tudo está feito. Tudo está feito. E o que é que esse quebra-cabeça aqui, quando nós põe as peças no lugar certo, respeitando a cronologia da escrita, respeitando os costumes de quem escreveu, né? Para quem escreveu, a data que foi escrita. Quando nós respeita tudo isso e põe as peças no lugar, o que é que vai dar no final? Escatologia consumada. Nada mais a pregar, nada mais a fazer. Foi tudo cumprido. Tudo cumprido. Quando você põe essas peças daqui, desse quebra-cabeça no lugar, respeitando a cronologia da escrita, respeitando os costumes de quem escreveu, do povo que escreveu, para quem foi escrita. Então ele dá essa imagem. Na cruz, você vê a imagem da cruz, um braço para um lado, outro braço para o outro, e a voz que falou, tetelestais, que do nossa língua quer dizer tudo consumado, está consumado, está feito, nada mais a fazer. E essa aqui, quando nós colocamos as peças direitinho no seu local, quer dizer, quer que diz, quer que nós enxergamos, né? O que é que nós enxergamos? Escatologia consumada, tudo feito. Amém, pessoal? Pois é assim. É por conta disso que os crentes nunca vai montar esse quebra-cabeça, e uma vez não fazendo o quebra-cabeça, sempre estão lá. Tem que fazer. Estão lá. Tem que ensinar alguém que... você sabe, fulano? Ô, irmão, você sabe como é que monta esse cara? Não sabe, que ela também não sabe. Elas trocam as peças. E não monta nunca. Não monta nunca o quebra-cabeça. Amém, pessoal? Agora vamos para o nosso hino. O nosso hino, já falei, né? Hino 78, título, Meu Forte Redentor. Eu não liguei a caixa. Vai sem caixa mesmo, né? Vai ser as emoções. Eu vou ligar as emoções aqui mesmo no celular, só para você ter uma ideia das emoções desse hino. Aqui. Chega.
Chega de emoções, porque se nós for pelas emoções, nós não vamos detectar os erros que tem aqui, né? Nós vamos fazer o quê então? Vamos ler. Vamos ver a letra do hino, né? Afinal de contas, isso aqui foi escrito para adorar um rei, adorar um Deus, né? Então não pode ter erro. Não pode ter erro. Então vamos aqui, ó, o primeiro verso. Vagando em grande escuridão. Vagando em grande escuridão, o que é que falta para essa palavra estar correta? Voltar do outro lado da cruz, na lei de Moisés. Porque o pacto de Moisés era um pacto de escuridão. Então Jesus veio, o Messias, né, veio, ele era a luz e ia acabar com aquela escuridão. Então esse hino já não se encontra mais em nós, já não podemos adorar a Deus com isso aqui. Porque o Messias já veio e já clareou tudo. Então não tem mais ninguém na escuridão. Só está na escuridão quem quer, né, ficar na escuridão. Vagando na escuridão, o Salvador me encontrou. Então é ele, você vê que às vezes, muitas vezes, os crentes, eles pregam certo sem ter noção do que está pregando, canta certo sem ter noção do que está cantando, né? Esse verso aqui, o Salvador me encontrou. Encontrou? Encontrou. Então, se é ele que me encontrou, como que eu vou buscar ele num local chamado igreja? Como eu vou procurar ele? Se é ele que nos encontra. Tá vendo, meus amados? Perdido mesmo sem ter salvação. Eu quero que você entenda a letra. Então Jesus encontrou eles, né, perdido mesmo sem ter. Não era mesmo sem ter esperança, né? Que já muda, a conversa já muda, assim, não tem esperança. Mas está confirmado aqui, ó, perdido mesmo sem ter salvação. Então eles mesmos se condenam por eles mesmos, né? Minha alma, seu sangue lavou. Ou seja, agora vamos juntar os dois versos. Jesus encontrou ele perdido lá, jogado sem salvação, sem ter salvação, sem prestar para nada. Mesmo assim, o sangue era tanto que lavou eles também. Aí vem o coro: Jesus é meu forte redentor, ele é meu grande salvador. Ele já estou cansado de falar, Jesus veio salvar os judeus da lei. Então eles precisavam de salvação. Os gentios não. Jesus não nos salvou. Nós fomos lavados não com sangue, mas pela palavra. É o que diz o Evangelho. Que me libertou. Libertou ou não libertou? Então, se libertou, se o sangue libertou, estamos libertos. Libertou de tudo. Então, estamos sem pecado, estamos libertos, então não precisamos mais seguir lei, pagar o valor, o preço da lei, né? Sacrifício, essas coisas todas aí. Mas é isso que os crentes fazem? Não. Eles confessam aqui cantando que libertou, mas continuam na escravidão. Tendo que pagar dízimo, tendo que fazer voto, tendo que fazer campanha, tendo que se batizar nas águas, tendo que tudo. Tem que fazer jejum, tudo da lei, então não libertou. Se eles têm que fazer tudo isso, então a palavra aqui também está errada, não libertou. Porque se libertou, eles não precisavam fazer nada disso. Me libertou na cruz com muito amor. Cristo é meu rei, é meu Senhor. Verso 2. Nos meus pecados viu turbação. Nos meus pecados viu turbação. Eu quero que apareça um teólogo que me mostre na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, aonde tiver a palavra pecado, me mostre se ela está enrolada a outra coisa a não ser a lei, a transgressão da lei. Todo lugar da Bíblia que se fala em pecado está arrolado a transgressão da lei. Os gentios não tinham lei. Por conta disso, então,
Os gentios não tinham pecado. Quem tinha pecado? Os judeus. Os meus pecados viu turbação, a luz mostrou-me o Senhor e fez-me ver que ali na perdição, né, eram os judeus que estavam perdidos, estavam mortos. Por isso tem aquela profecia de, se não me engano é Ezequiel, se não me falha a memória, dos ossos, daqueles ossos secos. Lembra dessa profecia? Então o profeta, Deus através da boca do profeta, estava anunciando que o povo de Israel estavam todos mortos, como osso seco, né, num vale, mas eles iam se levantar se acreditassem em quem? No Filho. Mas eles não acreditaram. Não acreditaram. Até hoje eles chamam Jesus de fantoche. Então eles não acreditaram. Então os judeus, mas teve alguns judeus que acreditou, né? Nem todos não acreditaram, alguns acreditaram. Então os que acreditaram, esses estão livres da lei, estão livres de tudo. Me fez ver que ali na perdição, me alcançava seu grande amor. Verso 3. Eu gozo desta grande salvação. Eu gozo. Eu gozo da grande salvação. Mas como que um crente, como que um crente, me ajuda aí, como que um crente diz que goza, pode dizer que goza da salvação, se estão na lei, né? Estão na lei, obrigado a dar dízimo, obrigado a jejuar, né? Buscar Deus no monte, obrigado a se batizar nas águas, tudo isso era da lei, da escravidão. Como que eles podem cantar esse verso aqui? Eu gozo da grande salvação. Não pode. Eles podem cantar da boca para fora, mas gozar da liberdade eles não gozam, porque eles não têm essa liberdade. Meu nome já no céu está. Meu nome já no céu está. Eu vou ler de novo. Preste atenção na palavra, no verso. Meu nome já no céu está. O nome toda a vida esteve no céu, porque é o Espírito. O nosso Espírito, ele veio do céu. O Espírito de Deus estava no céu e veio participar de carne e sangue nessa terra. Mas é o nome do Espírito que está no céu. O nome da carne, esse nem está lá e nem vai estar lá. Que é carne, é pó da terra. Não pode subir, os crentes não aceitam isso. Não pode subir. O que é da terra tem que ficar aqui na terra. Foi assim que Deus criou e assim tem que ser. E recebi a divina unção. O que é essa divina unção? Que eles põem aqui, mas não entendem o que é. O Espírito de Deus em nós. Não é unção com óleo, mas na mente vazia dos crentes, essa unção é ungir com azeite. Mas a unção, a divina unção é o Espírito de Deus em nós. Então nós estamos ungidos por conta disto. Que aos fiéis ainda Deus dá. Ainda não, ele já deu. Ele já deu, não dá mais, ele já deu. Vocês que não crê, não usufrui disso, porque vocês não crê. Mas ele já deu. Só falta você receber. Vocês não recebem. Isso é para quem recebe. 4, verso 4. Num dia alegre, Cristo voltará. Eu quero que apareça mais uma vez, vou desafiar os teólogos. Eu quero que apareça um teólogo. Vou aumentar mais um pouco. Professor de teologia. Não é só o que fez o curso de teologia. O professor, eu desafio. O professor de teologia, né? Aonde é que está escrito de Gênesis a Apocalipse que Cristo ia voltar? Ficou de voltar de novo. Nunca. Isso não está escrito.
Quem prometeu voltar e já voltou no ano 70? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. O Cristo não é Filho do Homem. Por que tinha o Jesus de Nazaré pegou esse codinome Filho do Homem? Porque tinha Maria no meio, tinha a carne de Maria. Por isso se chama Filho do Homem. Quando se chama Filho do Homem, não quer dizer que é Filho de Deus, é Filho de Maria. Por isso se chama Filho do Homem. É Filho de Maria. Então, quem prometeu voltar? Alguns lugares diz que é o Filho do Homem. Outros lugares diz que é Jesus de Nazaré que prometeu voltar. Mas Cristo, nunca. Nunca. Eu quero que apareça um teólogo que mostre isso aí. Aonde que Cristo prometeu voltar. Ou é o Filho do Homem, ou Jesus de Nazaré, mas Cristo não. Mas os crentes não sabem o que é Cristo, não sabem o que é Jesus de Nazaré. Não sabem se diferenciar. Alegre, Cristo voltará. Fala mais mentirosa que essa. E para o céu eu subirei. Sim, o teu espírito subirá. Mas a carne não. Essa carne vai virar pó, não tem jeito. Meu corpo transformado, então será. Meus amados, nós já fomos transformados. Jesus nos ressuscitou. E o que é que está escrito lá? Do jeito que ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Já ressuscitamos com ele, está escrito lá. Que do jeito como ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Por isso que Deus, está escrito que essa carne para Deus está morta. Então na cruz, todo mundo morreu. Espiritualmente. Todo mundo na cruz morreu. E ressuscitou. E todo mundo ressuscitou com Jesus. É por isso que os crentes eles não entendem. Eles ficam nessa confusão. Porque Jesus ressuscitou no seu corpo. Era a profecia, eu já falava isso, que era para mostrar para os judeus dessa ressurreição. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Nós também ressuscitamos. Era para a profecia se cumprir. Nós também ressuscitamos, é como está escrito, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Então, o nosso espírito já não vai para a cova como antes. O nosso espírito, quando essa carne tomba, volta ao pó, o nosso espírito sobe direto, no mesmo instante. Os crentes morrem doisados com isso, né? Na verdade, eu não sei se doisado eu choro, porque é triste você viver 60, 70, 80 anos nesse mundo e não conhecer Deus, né? Ficar nessa ilusão. Então será, qual o Cristo Jesus, o meu Senhor? Qual é igual, né? Igual o de Cristo. Igual o de Cristo. Então, é essa a ilusão dos crentes. Eles não entendem que Jesus ressuscitou no corpo dele, no mesmo corpo, porque o corpo, o corpo era a profecia, como estava escrito na profecia. O corpo foi quem deu lei para João, para Pedro e Tiago pregar. Por quê? O corpo, aquele corpo que cumpria a lei. E a lei passou para os judeus, continuou para os judeus. Porque eles foram condenados. Os judeus foram condenados. Ou eles criam por fé que eles morreram e ressuscitaram, ou continuam condenados. E o que aconteceu? Eles não creram, então continuaram os condenados. Os crentes não entendem, não entendem. E eu não sei se eu choro ou dou risada. Então, meu amado, está aqui mais um hino denunciado, né? E assim encerra o nosso culto de hoje. Amém? Paz eterna. E até domingo às 8 horas da manhã. Amém?